Olá, olá. É um prazer ter todos vocês aqui na sala da Sandra Tour Viagens. Hoje nós vamos falar com uma pessoa muito legal, uma pessoa que é o cérebro que está por trás da Sigflau, que é uma agência, Sigflau Américas, que é uma agência que está revolucionando a parte de segurança de dados, tá? Ela já está aqui, já já ela vai entrar para conversar com a gente, bater um papo. Boa tarde, Lara, um prazer ter você aqui. Boa tarde, boa tarde a todos. Então, eu preferi que não tá colocando aqui na chamada o que poderia ser hoje a nossa live, para poder ter mais liberdade as pessoas que estão entrando. A Laila já está aqui, eu já vou chamar ela. Um minutinho só. Olá, Laila. Que Oi, Sandra, prazer ter tudo você bem? aqui. Tudo ótimo, tudo bem. Prazer é meu. Nós estamos todos assim ansiosos para ter esse bate-papo com você. Como você sabe, eu participo a Sandra Tu Viagem participa de um grupo chamado Rede Gente. Somos 24 agências e estamos aí querendo umas orientações sobre essa nova lei de proteção de dados, Uhum. sobre como está aí a parte de viagens aí próxima onde você reside. Claro. E eu vou colocar aqui a sua logo e então a gente está batendo papo. Bom, quem é a Laila? Quem é essa empresa tão importante para a gente nesse momento? Tá. Bom, antes de tudo, muito obrigada pelo convite, Sandra. Você sabe que é um prazer estar aqui falando com você, falando com todos vocês, principalmente nessa área de turismo, porque viajar, como você sabe, é como nos conhecemos e é uma das Verdade. minhas paixões. Então, é um prazer estar aqui com vocês. Bom, eu nasci no Brasil. Morei no Brasil até os meus 20 anos, foi quando me mudei pela primeira vez para os Estados Unidos. Voltei para o Brasil por alguns anos e já tem quase 10 anos que eu moro aqui nos Estados Unidos. Eu comecei a Signiflow Américas em 2018, que é uma empresa de gestão de documentos e assinaturas digitais e segurança da informação, mas eu venho já atuando nessa área de segurança da informação há mais de 10 anos, trabalhei em algumas empresas de criptografia e tudo mais, e também tenho certificações em forense digital, segurança de redes, né, entre outras. Então é um prazer estar aqui falando com vocês hoje, principalmente porque o LGPD está chegando, né, que é a É Lei Geral de verdade. Proteção dos Dados, e é extremamente importante que as empresas possam estar protegidas antes dessa lei entrar em vigor, né? Para que não haja nenhum problema no próximo ano. Como a gente sabe, o LGPD deveria ter entrado Agora em em vigência agora, isso, esse mês, eu já nem lembro que mês acho que estamos, esse mês de agosto mesmo, esse mês de agosto. Mas, infelizmente, devido à pandemia, acabou sendo postergado, né? Até porque, quando essa pandemia começou, acho que todas as empresas, nós nos vimos no meio de um furacão de transformação digital, né? isso mesmo. Então, ter que permitir os funcionários a trabalharem de casa, ter que permitir a força de trabalho, né, remota, ter que permitir até mesmo postergar muitos dos projetos, principalmente na área de turismo, né, no qual a gente teve a paralisação de muitos canais de viagem, Isso né, devido à mesmo. pandemia, que ainda estão em vigor, né, muitos deles ainda estão, o que é um Aí, dos meus grandes problemas, porque eu viajo bastante, como você sabe, e é, esse é um dos pontos que está me deixando um pouco
Escuta, Estressada. e aí, aonde você mora, já voltou o turismo com estrangeiros ou somente os locais, por enquanto? Aham. Alguns países estão permitidos. Aham. Então, infelizmente, o Brasil não é um deles. O bloqueio em relação à viagem dos brasileiros para os Estados Unidos ainda está de pé, assim como também a maioria dos países europeus também, né, estão bloqueados de entrar no país. Mas já começamos a abrir entre os estados. Então, por exemplo, a viagem dentro do país está Aham. permitida. É um avanço. Aqui é um pouco diferente, né? Porque cada estado tem sua própria lei, sua própria legislação. Então, o que acontece é que cada estado tem sua própria lista de estados que são permitidos, estados que não são, estados que, se você Nossa. estiver vindo de lá, você tem que fazer quarentena. Então, por exemplo, aqui em New Hampshire, a gente chama essa área de New Hampshire, Massachusetts, Rhode Island, a gente chama de Nova Inglaterra. É o nome da região. Então, aqui no meu estado, se você estiver viajando para um dos estados da Nova Inglaterra, você não precisa fazer quarentena. Mas se for de fora, você precisa. Então, é muito difícil, porque cada É estado tem difícil. sua lista, cada estado tem suas leis, suas regras. Aqui não é obrigatório. O departamento, até mesmo o departamento do trabalhador, né? Uhum. Eles indicaram que são apenas, como se fala? De vez em quando meu português trava agora. É verdade. Então, o Departamento do Trabalho é como se fossem, eles estipulam uma lista, né, de Aham. requerimentos, mas que é opcional para as empresas privadas. Então, como empresa privada, cabe a gente decidir quais são as que vão se aplicar a gente, se a gente quer que o funcionário faça quarentena ou não, mas em Aham. relação a manter distância social, usar máscara, tudo isso, né? Todos os comércios aqui agora estão obrigando as pessoas a fazerem. Ah, mas vocês agora já estão num estágio é, mais acima do que aqui no Brasil, né? Porque já está se permitindo isso, né? Já a pandemia no Brasil começou um pouco depois da gente, né? Então, quando a gente já estava controlando, foi quando vocês ainda estavam subindo, né? E agora já há um controle maior em relação, pelo menos, à parte norte aqui dos Estados Unidos. Uhum. Infelizmente, a parte sul dos Estados Unidos ainda está, né, crescendo o número de contaminações. As áreas como Flórida, que são áreas que são mais quentes, as pessoas são mais sociais, então, Aham. basicamente, as pessoas, né, se aglomeram um pouco mais porque saem mais, fazem mais atividades sociais, mais atividades em conjunto. Aqui no norte, a gente está no verão, mas não é, se bem que hoje está bem quente aqui, E aí uma mas não área é muito tanto fria, quanto. né? Essa É. parte aí é uma área muito E a fria. pandemia começou mais ou menos quando o inverno acabou. Então, isso Isso. acho que também, né, ajudou a controlar um pouco mais, né, o avanço da mesma. Mas agora aqui a gente já está um pouco mais controlado, bem mais controlado em comparação ao Brasil. Bom, então agora vamos falar dessa proteção de dados. A sua empresa, ela tem autonomia para estar atuando aqui no Brasil, no caso, se a rede mais agente, ou se eu particularmente quiser contratar os serviços da sua empresa, eu posso aqui no Brasil? Sim, com certeza. A nossa plataforma ela é uma plataforma bem agnóstica. O motivo pelo qual a gente desenvolveu essa plataforma foi justamente para a gente prover ao cliente conformidade com as leis e regulações que ele precisa, né, ter conformidade. Porque, por exemplo, na área de turismo, você tem regras em relação à privacidade dos dados, em relação aos dados que você coleta, que são diferentes, por exemplo, de uma agência bancária, né, que precisa Entendi. estar de acordo com antilavado de dinheiro, essas coisas. Uhum. Então, basicamente, a gente tem uma plataforma que permite você estar em conformidade com o que você
precisa estar em conformidade independente da indústria. Nós temos a nossa, de acordo com a lei brasileira, as assinaturas digitais que são internacionais, de raiz internacional, Sim. elas são aceitas legalmente pela lei, desde que as partes que estejam assinando o acordo estejam de acordo com a validade da mesma. Então, mas da mesma maneira que a gente faz assinaturas com o certificado internacional, a gente também tem suporte para o certificado da ICP Brasil, que é o certificado emitido por agências como, por exemplo, a CPrime. Vou aproveitar aqui também até para Aham. parabenizar os meus amigos da CPrime, que a CPrime é uma nova AC no mercado e eles se importam muitíssimo com o cliente, eles são bem inovadores e a gente trabalha com eles também no Brasil. Então, se vocês, né, precisarem de um certificado, por exemplo, ICNPJ, né, ou ICPF, que é como a gente conhece, Sim. vocês também podem usá-lo através da nossa plataforma. Ótimo, ótimo. E, no caso, para o segmento de turismo, essa lei nova de proteção de dados, você acha que vai afetar muito nós que somos pequenas empresas, ou médias empresas, meia empresas? Uhum, muitíssimo. Por quê? O que acontece? Essa nova lei de privacidade dos dados, ela estipula basicamente que você precisa ter o controle, né? Você precisa deixar com que o seu cliente saiba quais são as informações que você tem, você precisa deixar que o seu cliente saiba por que que você precisa daquela informação, você tem a obrigação de estar criptografando essa informação durante todo o processamento dessa informação, para que ela não não caia nas mãos de ninguém que não seja autorizado por tê-la. Então, quando você é da área de turismo, vocês lidam muitíssimo com informações que são, a gente chama de PII em inglês, que é informação pessoalmente identificável, que é basicamente a informação que você pode identificar uma pessoa através daquela informação, roubar uma identidade ou fazer com que aquela pessoa tenha algum prejuízo financeiro. Então, isso, e vocês lidam com esse tipo de dados o tempo inteiro, né? Porque na realidade, Laila, desculpa te cortar, é que Nada que isso. as agências de viagens são prestadores de serviço. Então a gente presta serviço para a operadora presta serviço, e aquilo vai um círculo. E até onde é a minha empresa, a sua identidade está preservada. Mas no turismo, isso não acontece. Eles vai tendo esse encaminhamento, né? Teve até um problema de uma rede hoteleira que eles tinham um restaurante dentro da rede e esse restaurante teve problemas com a parte de cartão de créditos. E eles acabaram vazando a informação de cartão de crédito de vários clientes, né? O que aconteceu? A rede hoteleira também foi multada com relação a isso, porque o LGPD ele foi baseado no GDPR, que é a Lei de Proteção de Dados da União Europeia, e que se aplica a todas as empresas no mundo inteiro, né, que tenham clientes ou forneçam serviços ou processem dados de pessoas que moram, não é nem cidadão, são pessoas realmente que morem na União Europeia. Então, o mesmo vai acontecer com o LGPD. O LGPD, ele dá responsabilidade não apenas à empresa principal que está solicitando a informação, mas a qualquer processador dessa informação. Então, mesmo você sendo uma empresa pequena, por exemplo, de turismo, se você está botando as mãos nessa informação, seja para passá-la para a operadora, para a companhia aérea e tudo mais, você tem responsabilidade daqueles dados. Então, se alguma coisa acontecer, né, naquele momento, ou se alguma coisa acontecer com algum prestador de serviços de vocês, a responsabilidade vai ser adequada. E o problema do LGPD é que as multas não são baixas. Pois é, Então, eu as estava multas dando uma olhada. As multas do LGPD são de 2% do faturamento da empresa anual ou 50 milhões de reais.
Dependendo do nível de informação e quantidade de informação que se perca, desculpa, português deu uma enrolada de novo, que se perca. Então, é extremamente necessário que vocês tenham esse controle. Por exemplo, quando vocês pedem que seus clientes te mandem a cópia do passaporte ou a cópia da identidade com foto, que isso seja através de um canal seguro, não através de e-mails. Porque a maioria dos clientes vai usar um Gmail da vida, um Yahoo da vida, um Hotmail da vida. É extremamente importante que você tenha uma maneira segura de pedir para eles te mandarem esses e-mails. A Lara está perguntando como que a gente pode se proteger, por exemplo. Isso. Então, eu vou dar um exemplo. Na nossa empresa, a gente possui o que a gente chama de pastas. E essa pasta, você pode colocar espaços para anexo, por exemplo, e você, ao invés de pedir para o seu cliente te mandar por e-mail alguma coisa, você manda um link para ele. Então, ele vai acessar um link que é seguro e ele vai ali colocar a cópia da identidade, do passaporte, etc. Isso faz com que você não tenha várias cópias, porque quando você manda por e-mail, você acaba tendo várias cópias. Por exemplo, você tem uma cópia no computador do seu cliente, você tem uma cópia no e-mail do seu cliente, você tem uma cópia no seu e-mail, você vai baixar, você vai fazer uma outra cópia, provavelmente vai imprimir, vai fazer outra cópia. Então, a quantidade de cópias, ela acaba abrindo espaço para que aquele documento, para que aquela documentação seja perdida, seja acessada por uma outra pessoa que não deveria, né? Então, esse compartilhamento seguro, por exemplo, é extremamente importante. O WhatsApp é um canal criptografado, sim. No entanto, prestem atenção que o WhatsApp também é um canal que está sendo extremamente utilizado para cometer fraudes. Então, por exemplo, você... Exatamente. Você hackear o WhatsApp não é impossível, já aconteceu várias vezes, inclusive com gente da minha família, já aconteceu com amigos, assim como também é fácil você alocar um número de telefone fácil para o WhatsApp. Então você pode alocar um número de telefone e se fazer passar por uma pessoa ou que está em outro país, e isso é extremamente fácil de fazer. Olha Né? só, Laila. Então, esse é o único ponto que... o Bruno falando comigo. Foi com você, Bruno. Então, Ô, é Laila, extremamente importante prestar atenção nisso. enquanto Sandra Tu, eu guardo fora do notebook, eu esqueci o nome agora, um compacto que fica à parte. O hard drive. Uhum. Um drive, Um HD. o HD, deixo ele, coloco, depois eu pego, deixo ele enroladinho num lugar seguro aqui dentro de casa. Eu tiro na hora do notebook, mas no caso, isso também não é seguro. Isso depende, né? Porque, como eu disse, esse HD está sendo criptografado, como que estão sendo guardadas as informações? Quem que pode acessar essas informações? Se alguém, por exemplo, entrar na sua casa e tiver acesso a esse HD, eles podem acessar a informação de maneira fácil? Então, esses são pontos que você tem que levar em consideração, principalmente se todos os dados estão sendo guardados naquela localidade. Se alguém tiver acesso àquela localidade, vai ser uma quantidade alta de dados que a pessoa vai ter acesso. Isso vai ser assim. Então, exatamente. Então, é preciso ter cuidado com esse ponto, né? Porque com a LGPD em vigor, por exemplo, quanto maior a quantidade de informação, maior vai ser a multa que as empresas vão sofrer. Olha, então... a Vanessa está dizendo que ela já foi hackeada, e eu estava com ela nesse dia. Foi lá no Espírito Santo e foi pelo WhatsApp. Ela foi hackeada, a pessoa começou a pedir dinheiro para a gente que éramos amigos dela, que estávamos na lista dela. Foi o que aconteceu com o Bruno, que também está na live. Como eu disse, o WhatsApp ele é um canal criptografado, sim. Mas a criptografia em si, ela não diz nada. Ela só diz que os dados estão sendo protegidos enquanto eles estão sendo processados. Então, de um ponto a outro, ele está sendo codificado, o que significa que se alguém interceptar, ele não vai ter acesso. Agora, não é somente você ter a criptografia, é você saber para quem que você está mandando a informação, se assegurar. Porque se você está criptografando, mas está mandando para um hacker, não importa muito, né? É verdade. Então,
Então é E a importante você gente não saber. tem como saber disso, né? Não Não tem. tem como, principalmente na área de turismo, porque você lidar com clientes individuais. Então é mais difícil você saber, né? É Então é verdade. importante você fazer outras verificações. Então, é por isso que, por exemplo, com a gente, né, da Signiflow, Pois é. na nossa plataforma, quando o cliente recebe o link, ele só pode acessar o link através do e-mail dele. Ele não pode, se ele der um encaminhamento para outra pessoa, a outra pessoa já não consegue acessar. Então, você já validou o acesso ao e-mail da pessoa. Quando a pessoa faz o registro, você pode solicitar outros pontos de informação. Por exemplo, CPF, né, CNPJ, de acordo se for uma empresa ou se for uma pessoa. E você pode... E quando a pessoa sobe o documento, você tem aquela única cópia ali que se mantém criptografada durante o repouso. Então, enquanto aquele documento não está sendo acessado, ele está totalmente protegido e criptografado. Assim como se você for mandar um contrato para o cliente, né, e ele tiver que assinar algum acordo, Isso. contrato, etc., você manda da mesma maneira, através de um canal privado, o cliente clica, acessa em um servidor criptografado, faz a assinatura, e o que a gente faz na assinatura é, além da verificação das informações dos usuários, a gente também faz o selamento do documento. O que que isso significa? Isso significa que o documento, ele não apenas tem, né, a coleta da assinatura, mas ele tem validade legal e ele garante que o conteúdo do documento não vai ser modificado. Então, ninguém pode tentar forjar o documento, fazer modificação nos termos de serviço, mudar preço, sabe? Fazer essas coisinhas assim que de vez em quando acontece, né? Essa falsificação de contratos, Nossa, ou no para sair Brasil, fora do contrato, ou para pagar menos, ou para falar que a proposta foi um preço diferente. Então, a gente garante que isso aqui no não vai Brasil não acontecer. acontece, não. Aqui no Brasil Brasil, em lugar não. nenhum. Em lugar nenhum. Aqui também Olha, não, aqui também não. Aqui teve um caso, na verdade, que foi de um banco e a pessoa, ele conseguiu modificar os termos de serviço para modificar os juros. E cara, quando chegou em corte, o banco tinha assinado. E aí? e agora? E aí? Quem ganhou foi o cara. Como que vai provar que ele modificou? Então, assim, a gente tem essa garantia. A gente protege os Safado. documentos. A gente protege os documentos de maneira que o documento tenha sempre autenticidade, integridade e inviolabilidade. Então, se alguém tentar modificar o documento, na mesma hora você tem um alerta que avisa que o documento foi manipulado. Nossa, isso é tudo que a gente precisa. Eu vou dar uma paradinha aqui para dar um beijo para a Camila Zeredo, que entrou na live, para a Rosa Rogéria, para todos que estão na live. Quero agradecer o carinho. E, e é uma informação assim, muito relevante para o momento, não só para o turismo, para todas essas pessoas físicas que estão sendo lesadas. É Uhum. realmente um fator muito interessante. Escuta, e dentro disso tudo você ainda arranja tempo para estar passeando, para estar fazendo viagem. Aonde você estava aí, minha filha? Com essa Eu criatura estava na em mão. Everglades. Eu tava em Everglades, na Flórida, e Oi, eu basicamente dirigi a. Ah, minha mãe tá reclamando, Sandrinha. pois é, Lu, um Oi, beijo, mãe. querida. É a mãe da Laila, minha amiga. Eu estava na Flórida e eu viajei de carro da costa da Flórida, de Fort Lauderdale, que fica um pouco ao norte de Miami, até a Florida Keys, né? Que é a ponta mais sul do país. Então, no caminho, eu parei no Everglades, que é bem conhecido pelos, né, jacarés e crocodilos e É o toda a Pantanal mata. daí dos Estados Unidos. Oi? É o Pantanal dos Estados Unidos. É basicamente o Pantanal dos Estados Unidos são Everglades, exatamente. Ô, Laila, vamos atender a Lara, que ela fez uma pergunta aí sobre o processo da sua empresa, né? Entendi o Uhum, processo da sua empresa do turismo. Nós muitas vezes recebemos os documentos apenas como intermediários e temos que uhum. enviar essa pasta para proteger Tem. para o nosso fornecedor.
É isso Tem. mesmo que Então, eu entendi. na pasta, quando você cria uma pasta, você pode direcionar quem são as pessoas que você quer que tenham acesso à pasta. E você pode definir, por exemplo, eu quero que essa pessoa seja um colaborador, o que significa que a pessoa só vai poder adicionar documentos dentro da sua pasta. E você mesma pode estipular os espaços de anexo e colocar um nome. E você também pode colocar a pessoa como contribuinte da pasta. Então, a pessoa pode, né, manipular alguns documentos e você pode colocar a pessoa como apenas visualizador. O que significa que você já coletou as informações e você quer apenas compartilhar e a pessoa só vai poder visualizar os documentos. Mas não pode deletar, não pode modificar, não pode mandar um contrato, por exemplo. Só vai poder visualizar. E você pode revogar esse acesso a qualquer momento. Então, Ah, você isso é pode muito sim fazer importante. essas configurações. Sim, com certeza. E também, dentro da pasta, você consegue visualizar em tempo real quem acessou a pasta, qual dia e qual horário. Então, você consegue, de todas as pessoas permitidas, né? Você consegue verificar todas as ações de cada pessoa. Qual foi a ação, qual foi o dia, qual foi o horário, se adicionou um documento, se tirou um documento, se mandou um documento. Então, você tem como visualizar tudo nos logs de auditoria. Isso é muito importante, porque muitas vezes você contrata um funcionário, mas você não sabe realmente a índole dele. E aí, com isso, você estará sempre protegida. Com Excelente, certeza. Se você está vendo que excelente. um usuário que não deveria estar acessando né, determinado documento acessou. Bom, basicamente você pode controlar quem acessa. Mas vamos supor que você dê acesso a algum funcionário, né? Aquele funcionário vai ter acesso, mas aí você vê que a pessoa está acessando muito aquele documento. Aham. Você já vê que tem algo errado, né? É, Então, com você pode certeza. revogar o acesso a qualquer momento, você pode definir se a pessoa pode fazer o download ou não do documento, se só pode visualizar. Você que tem o controle total né, do seu documento. Ótimo, ótimo. Vamos ver aqui mais um local que você, dentro aí do país, aonde é esse aí que você visitou? Finlândia. Ah, Finlândia! Tô doida para conhecer. Você chegou a ver a aurora boreal? Não, infelizmente não. Eu fui 2 vezes para a Finlândia e, nossa, é a coisa mais linda, mas com certeza leve um casaco, porque até durante o verão é muito frio, venta bastante, eu estava no litoral. Mas eu cheguei aí, por exemplo, na Ilha Catalina, que é a coisa mais linda do mundo, é um forte que eles têm lá, eles têm um museu da Segunda Guerra Mundial, e você pode até tomar uma barca, né, e visitar outros países. Se eu não me engano, a barca ela sai para a Ucrânia, eu acho. Alguma coisa assim. Mas é muito lindo, né? Muito, muito bonito mesmo. É um país pequeno, então eu peguei um ônibus, basicamente, e rodei o país inteiro em um dia. Ah, que legal, Foi muito em vários legal. lugares. Mas me senti Bom, muito segura, muito, muito bonito. ai, que bom. Voltando para a nossa proteção de dados, a Lara quer saber, para a empresa, o custo dessa operação é alto? Existe alguma taxa de implantação? Como você poderia estar explicando isso para a gente? O custo da gente não é alto, a gente trabalha com o orçamento da empresa, até porque, como eu disse, a nossa empresa ela foi fundada justamente para ser uma empresa diferente das que existem no mercado, para que ela tenha custo efetivo, para que seja acessível, né, a todos os nossos clientes. Então, por exemplo, se você só tem um usuário e a melhor licença para você for por usuário, a gente tem licença por usuário. Se você tem uma quantidade pequena de documentos, a gente tem um custo menor por documentos. Então, existem diferentes licenças que a gente pode fazer. Dá para se Não existe adequar. isso, Dá e para não se existe a adequar. necessidade, de nenhuma mudança interna, por exemplo. O nosso servidor fica no Brasil.
Então, atende também, né, as políticas de gestão do LGPD e de manter as informações dentro de território nacional. Então, a gente tem, como eu disse, né, a associação com as empresas brasileiras, a T-Services, a CPrime, a Dynamo. Então, a gente tem bastante, né, nós já temos vários clientes no Brasil também, e o custo não é alto de implementação. Ótimo. Não sei, de repente, depois você possa até mandar para o e-mail, eu vou te passar o e-mail do setor do Com certeza. estratégico da Uhum. empresa, da Rede Mais Agente, Uhum. temos um setor lá que analisa as propostas e tal, e aí eu vou te mandar o e-mail, Uhum. e aí o setor lá específico vai analisar e depois vai te dar uma resposta, tá bom? Claro, e a gente também tem, claro, e a gente também tem uma conta que é uma conta grátis, então eu posso também mandar o link para vocês e quem quiser dar uma olhada na plataforma, a gente pode, né, fazer uma demo para todo mundo, Ai, mostrar as por pastas favor! seguras, mostrar como funciona essa parte de Que pasta segura, de assinatura, né? Tudo direitinho para vocês. nós queremos sim, de repente eu vou estar entrando em contato com as pessoas da rede, que se existe alguma possibilidade até de você fazer um treinamento através Claro, dessa sua pasta, mas tudo eu vou ter que conversar com o setor específico para ver essa possibilidade, tá bom claro, assim? com certeza. Com certeza, com certeza. A Lara está dizendo que a gente é muito pequenininho, então Nada, olha, nós trabalhamos com indivíduos autônomos, nós trabalhamos com vários setores também, como por exemplo o setor, como se chama? Non-profitable? Sem fins lucrativos. É, tá. trabalhamos com muita entidade que é sem fins lucrativos, então pode deixar que a gente consegue Vai ver trabalhar com com o orçamento carinho, dos né? nossos clientes, com certeza. E você E oi. Oi? Não, eu ia falar, eu só queria passar aqui pelos 10 princípios do LGPD rapidinho, Nossa, só vai para ser muito vocês bom. terem, só para vocês terem noção de quais são os pontos que vocês precisam ter cuidado, né? Tá, Que são os princípios que regem o LGPD, né, de acordo com a Autoridade Nacional de Proteção dos Dados. Então, o primeiro é não pedir mais informação para o cliente do que você precisa para prover o seu serviço. Isso agora vai se tornar algo ilegal. Então, a gente não pode mais solicitar informação a mais, seja por conta de pesquisa ou seja por conta do que for. Se não for necessário para a prestação do serviço, você não pode mais fazer a solicitação daquela informação. Então, esse é o principal, é o primeiro ponto, que é a primeiro finalidade. ponto. Isso. E você tem a parte de adequação, que é a parte de você se adaptar, adaptar os seus serviços, seus formulários, seus contratos, tudo isso a esse primeiro princípio de finalidade, né? A necessidade, que é a parte também de você não solicitar mais do que você deve, que tudo isso, né, tá batendo de novo Atrelado. naquele primeiro princípio, exatamente. Acesso livre. Se os clientes solicitarem a vocês quais são as informações que vocês possuem deles, vocês têm que prover aquela informação para eles em formato legível. Então, essa é a política de acesso livre da informação. Então, isso é extremamente importante. A qualidade dos dados é importantíssimo que vocês sempre tenham a informação. Se você está mantendo a informação do seu cliente, você só deve manter a informação do cliente por tanto tempo quanto for necessário para você prestar o serviço. Se você não precisa mais daquela informação, ou você vai, né, criptografar aquela informação, mas você tem que ter conhecimento de onde se encontra essa informação, ou você vai fazer a total deleção dessa informação, para que você não tenha mais. Do contrário, você tem que sempre ter as informações mais atualizadas. Por que isso? Isso porque, por exemplo,
Se eu não me engano, foi aqui nos Estados Unidos, onde uma pessoa foi indiciada em um processo, mas a pessoa ela não era culpada. E aí, quando ela aplicou para um emprego, fizeram uma investigação criminal, que a gente sempre faz a investigação criminal quando a gente contrata alguém, e saiu no informe, como se chama? No relatório, Jesus, Aham. tá enrolando português demais. É verdade. Saiu, saiu no relatório que a pessoa tinha tido esse processo. Mas a pessoa não foi acusada, ela foi considerada, na verdade, absolvida. Então, isso fez com que ela quase perdesse o emprego. Nossa. E exatamente. Então, ele abriu um processo contra a empresa que fez a investigação criminal, porque não tinha os dados mais atualizados deles. Então, o fato de a gente não ter o dado atualizado da pessoa pode causar problemas. E, então, essa é uma dos termos, Então, dos então, documentos. Laila, o fato de eu ter guardado esse HD, eu não posso guardar mais. Eu tenho que deletar tudo que eu tenho ali e Se os a cada clientes vez eu tenho que solicitar novamente os dados. Você não precisa. Se você usa, né? Se você acha ou sabe que vai usar aquela informação, se o cliente não solicitou a deleção da informação, né? E você está guardando de maneira segura, ok. Agora, se você não sabe se vai mais prestar serviço para aquele cliente, se você não precisa mais daquela informação, e se você não tem, né, uma guarda segura, se você não tem certeza, então o melhor seria eliminar a informação para que você não corra o risco daquela informação ser exposta. Então, isso aí, né, você tem que pensar, será que eu vou prover mais serviço? É uma pessoa que você sempre está provendo serviço, né? Aham, Você não vai fazer, não vai ficar pedindo sempre a mesma informação. aham. Agora, acho que é só pensar em, né, quais são os dados que você tem e é uma outra parte, que é a parte de o direito de ser esquecido, que é se a pessoa pedir para as informações serem deletadas e a Aham, pessoa não está mais tendo serviços de aham. vocês, daquela empresa, então a empresa tem que ter a capacidade de deletar toda a informação. A não ser que você ainda esteja prestando serviço e as informações sejam necessárias. Nesse caso é absurdo. Mas É. o direito de ser esquecido é um dos pontos. Então as empresas têm que prover esse direito ao cliente. Então, entra aí o termo 5 e 6, que é a parte de qualidade dos dados e transparência. Que se o cliente pedir, você tem que ter a capacidade de prover isso para ele. Segurança, claro, como eu Claro. disse, manter os dados criptografados, manter o firewall, manter um servidor seguro, ter certeza de que as informações estão sendo acessadas através de autenticação de múltiplos fatores, por exemplo, nome de usuário, senha, SMS, OTP, biometria, alguma coisa assim para que você possa ter, né, se alguém tentar acessar aquela informação que não seja tão fácil, que seja, né, você adiciona camadas de segurança. Me veio agora uma coisa em mente que as redes sociais nessa pandemia estão assim no pico, né? YouTuber, blogueiros, e de vez em quando tem um vazamento de informações. Essa lei também é para o YouTuber, para o Instagram, é para todos, toda a parte cibernética. O LGPD se aplica independente do serviço estar sendo provido localmente, digitalmente, não importa. Se o serviço estiver sendo provido para brasileiros, o LGPD se aplica. Tá. Assim como o GDPR na União Europeia se aplica a qualquer empresa, mesmo estando fora da União Europeia. Né? Que, por sinal, o GDPR na União Europeia já resultou em 3 anos que a lei está em vigor, eles já tiveram 689 milhões de reais em multas. Nossa, caramba! Hoje mesmo, a Lara, ela me deu um toque que o Facebook mandou uma atualização ontem para ela sobre essa questão de LGBT e tudo. Quer dizer, as redes sociais também estão tentando entrar Sim.
Precisa. conformidade com a lei. Tem que precisa, porque a lei, né? Eu ainda não recebi, mas ela já recebeu. E Aham. isso É, porque geralmente eles vão adicionando aos aos poucos os poucos, né? usuários, né? Não, Então, e esse papo de proteção de dados não é somente bom para mim, que tem uma empresa, é bom para qualquer indivíduo. A gente já viu aí o Bruno, a Vanessa, que tiveram contas hackeadas. Então, é muito é bom a uma gente ter segurança extra. essas informações, tá? Uhum, sim, com certeza. E, Pode continuar. claro, os últimos 3 pontos, né? É a parte de prevenção, que é você se assegurar de que você esteja utilizando sistemas seguros para prevenir, né, o vazamento dessa informação, o roubo dessa informação e tudo mais. A não discriminação. Então, você tem que provar que nenhum dado sendo recebido vai ser utilizado para, né, discriminação daquela pessoa. E responsabilização. Então, essa é a principal que, né, a conclusão de todos eles, na onde cada empresa tem responsabilidade pelos seus dados. Então, as empresas, como você tinha dito antes, né, às vezes você é uma empresa pequena, mas você trabalha com outras empresas e Vem você em tem que cascata. compartilhar aquilo. Vem em Então, você tem que se cascata. assegurar de que não apenas você, mas, por exemplo, se você usa muito, por exemplo, aluguel de ônibus, né? Isso. Acho Então, se você for compartilhar dado de cliente, dado de pagamento, essas coisas, né, com a empresa de ônibus, você tem que se assegurar de que eles também vão manter aquela informação segura, né? Porque se vazou a informação com eles, mas eu dei a informação para vocês, então eu vou responsabilizar vocês, porque vocês é que estavam com a minha informação. entendi. Então, é extremamente importante que as empresas tenham ciência disso, né? A Lara me pediu para É, botar os 10 tópicos em sequência. Então, basicamente, é finalidade, adequação, necessidade, acesso livre, qualidade dos dados, transparência, segurança, prevenção, não discriminação e responsabilidade. Esses são os 10 os pontos 10. principais que vão ser, né, reforçados pela NPD. Nossa, toda essa É como informação você tá disse, dando né? um nó na minha cabeça. Por isso é importante que vocês comecem a fazer a segurança desde agora, porque foi uma oportunidade única essa lei ter sido postergada para o Nada. próximo ano. Porque isso faz com que as empresas tenham mais tempo de se adequar. Principalmente agora que a gente está remoto, então a gente usa mais o e-mail, a gente usa mais, né, Zoom, por exemplo, a gente usa Isso. mais videoconferência, como a gente está usando o Insta Live agora, por exemplo. Então, é extremamente importante que vocês tenham em consideração esse tempo, né, de agora até o momento em que a lei vai entrar em vigor, para realizar essas mudanças, para que não chegue lá na hora e todo mundo comece a fazer mudança no desespero. Porque geralmente, infelizmente, muitas mudanças só acontecem quando alguma coisa acontece, né, de errado. É Então, você vê verdade. ou alguém da indústria que sofreu algum ataque, e aí isso impulsiona todo mundo da indústria a fazer mudanças, ou você mesmo. Ah, o Zoom? O Zoom Nossa, foi hackeada. nossa, senhora, quando começou essa pandemia, o Zoom era uma ferramenta que eu não usava de jeito nenhum, porque eles tinham muitas falhas de segurança, muitas falhas de segurança. E eles fizeram o patch, consertaram tudo e agora estão, né, bem mais seguros. Mas no começo pegou todo mundo despreparado, né? Até mesmo as empresas que proviam os serviços. Então, hoje em dia eles já, né, são seguros, mas realmente o Zoom foi hackeado, vários vídeos foram expostos, né? Postos. Então, exatamente. Então, desculpa. Como a empresa pode provar que deletou Provar. todas as nossas informações? Nesse sentido,
A Boa única coisa que você pergunta. pode mostrar é um log, né? Então você pode mostrar lá o log dizendo que a informação foi deletada. Se você for uma empresa, né, comum, normal, você pode mostrar, tirando o print screen da tela, fazendo uma busca que não tem mais o nome daquela pessoa no seu servidor, que a pessoa não se encontra mais lá, né? E tudo mais. Essa é a maneira que você pode fazer isso, de acordo com o sistema que você esteja usando. Eu estou muito feliz que o grupo está muito focado, as perguntas são Eu todas também. pertinentes, fazendo uma reflexão realmente bem legal. E agora vamos dar uma paradinha para saber o que é essa comemoração aí. Você maravilhosa no meio desses homens aí. O que seria essa comemoração? Como sempre, né? O setor de tecnologia, infelizmente, a gente ainda não tem muitas mulheres, né? Então, eu sou a única CEO do grupo. Então, a gente tem nessa foto foi a abertura do nosso escritório na Inglaterra. E a gente tem o CEO da África do Sul, a gente tem o CTO da África do Sul, a gente tem o CEO da Inglaterra e a gente tem o CEO da Austrália. Então a gente estava comemorando a abertura do escritório na Inglaterra e comemorando o nosso summit anual, que esse ano seria na África do Sul, mas infelizmente, por causa da pandemia, teve que ser cancelado. E eu estava vibrando para É, voltar para a África do Sul. palmas, palmas. Olha, a Lara disse que realmente ela está vibrando, que o assunto é muito importante e ainda muito pouco explorado aqui no Brasil. Eu pessoalmente, eu tenho essa falha de tecnologia. Tanto é que uma vez você até me ajudou, o Eu Facebook, lembro. o cara estava me hackeando, sei lá. Aí a Laila, Sandra, Foi. você não me clica aí, pelo amor de Deus. Aí, Nossa, eu dou aula para a família inteira aqui. Quando caramba! manda o link, clicam, eu não. Aí, então, e é uma coisa que eu não estava pensando, que eu tinha outras coisas, me manter como empresária, manter os meus Claro. passageiros, manter. Só que agora é uma coisa que essa pandemia fez a gente olhar para esse lado de gestão que que eu, por exemplo, não estava dando a devida atenção, né? Uhum. E as pessoas hoje também têm uma consciência maior, né, em relação ao uso dos seus próprios dados, até por uma questão dos dados serem tão usados para fraude, seja fraude quem que nunca teve um cartão de crédito clonado? É verdade. Então, Atire a assim, primeira pedra. você entra na dark web, que seria o mercado negro da internet, né? E você acha o que você quiser. Cartão de crédito, você encontra até por limite. Qual a bandeira? Qual o limite que você quer? Quanto que custa? US$ 5, US$ 10 se for um limite mais alto. E ali mesmo você compra os dados do cartão de crédito e usa. Então, assim, é algo extremamente fácil. As pessoas têm maior consciência agora em relação a isso, porque, infelizmente, o roubo de identidade tem acontecido em grande escala, né? Principalmente agora que todo mundo está. Ah, desculpa, Nossa, Camille, saber tadinha, disso. desculpa, filha. É complicado. Eu também já tive e eu já tive meu cartão clonado e descobri quando eu estava no aeroporto, prestes a voar do país para uma conferência. E eu tive que ligar para a empresa de cartão de crédito, né? Com a graça de Deus, eu tinha outros, mas o cartão nunca tinha sido utilizado. Eu desbloqueei o cartão no dia que eu fui para o aeroporto. Na primeira vez que eu fui usar, o cartão foi bloqueado. E aí eu liguei e vi que tinham usado o meu cartão na Ásia. Aí eu falei para a pessoa do cartão de crédito, eu falei assim, bom, como eu nunca utilizei o meu cartão, então não pode ser não pode ser nenhuma máquina de pagamento ou alguém clonando o meu cartão fisicamente. Então isso significa que os dados a minha informação, os meus dados, eles foram Foram roubados dentro da diretamente do sua sistema de empresa. cartão de crédito. Pode ser um funcionário que não está feliz ou que é espertinho, É. que está pegando a informação e vendendo. Podem ser tantas coisas. Máquina de cartão de crédito muito facilmente é clonada, ou eles colocam um chip que coleta a informação. Na- É, Agora, infelizmente, Laila, tá é muito fácil. agora, por conta da pandemia, nós estamos usando muito o celular
como forma de pagamento e tal. E eu acho que se a empresa não tiver bem adequada com essa questão de segurança, o fato da gente aproximar ali talvez seja mais fácil, né? Não sei. Apesar de que o ladrão, quando quer roubar, não tem como, ele vai dar o jeito dele. E Mas a aqui, gente você pode tem. dificultar, É, né? e você tem que manter tipo assim, ter em consciência, por exemplo, se você está usando o seu celular para aceitar pagamentos, o que mais você está usando no seu celular? Você está se assegurando de que você não tenha vários aplicativos que têm funções ou que tenha autorização para acessar sua câmera, acessar seu microfone, acessar sua galeria. Você está usando um serviço de pagamento que é seguro, que é criptografado. Então, se você estiver usando, por exemplo, não importa se você está usando algo seguro, mas o seu celular está comprometido. Entendi. Porque você baixou algum aplicativo que não é seguro, ou você, por exemplo, o Facebook é um grande nicho para isso. Se você for na atualização, se você for nas configurações do Facebook e você verificar quais são as aplicações que você permitiu acesso, ele te dá uma lista de todas as aplicações e todos os acessos que você deu para ela. Provavelmente, se você é uma pessoa ativa no Facebook, que, por exemplo, clica naqueles links de vamos ver como é que eu fico quando eu ficar idoso, vamos ver como que eu pareço se eu for um homem, vamos ver. Tudo que a gente aceita ali, quando você aceita, você está dando permissão. Então, você está dando permissão para uma empresa que você não conhece acessar sua câmera, sua galeria, acessar seu microfone. Então, é a mesma coisa de você colocar um sistema de segurança na sua casa e você dar a senha para o bandido. Olha, meu filho fala muito isso. Porque Olha, você você não sabe falou, quem está entrando. eu adoro clicar naquilo para ver como é que eu fico. Ah, o meu escorpião, meu signo é escorpião, o que vai ser dele? Adoro. Tem que dar uma olhada, tem que dar uma olhada. Na lista de aplicativos, você pode revogar os acessos, você pode deletar suas informações. Inclusive, esse é um ponto agora que surgiu recentemente, depois do GDPR, eles permitem não apenas que você delete aquele aplicativo, mas que você escolha que você quer deletar toda a sua informação que o aplicativo coletou. Então, você pode fazer isso. E você tem todo esse controle. É legal vocês darem uma olhada, uma revisada, porque provavelmente, e eu já fiz isso com várias pessoas, onde a gente entra e a pessoa fala assim, gente, mas eu não sei nem o que é isso. O que foi isso que eu cliquei? A pessoa nem lembra, nem sabe. Essa sou eu. Essa sou A eu. minha, eu fiquei boba com a minha afilhada, que tem 16 anos, que eu fui olhar o celular. E ela tinha, acho que ela tinha mais de 600 aplicativos que tinham acesso. Porque Nossa. é adolescente, tá clicando em tudo, não sabe, não tem noção. Então, assim que as fotos acabam online, vídeo acaba online. Ah, Rogério, eu sempre faço. Ana Lúcia, eu sei que você faz. Eu te ensinei a olhar, te ensinei. E essa foto Tem aí, tipo Laila, onde é, Laila? aqui em Onde New você Hampshire. estava Esse nessa é um dos meus Ah, lugares favoritos de New Hampshire. tem cachoeiras aí próxima onde você É, está. a nossa costa oceânica é muito pequena, mas nós temos muitas montanhas, muita floresta e tem muita cachoeira, lago. Então, vamos dar o nome, Júlia. Olha, Rogéria. Cadê a Júlia na live? É em New Hampshire e é um dos meus lugares favoritos aqui porque é uma trilha. Então Ah, você faz uma trilha e depois a trilha te leva nessa cachoeira e eles construíram uma escada de madeira em volta da cachoeira que eu quase dei um ataque do coração na minha prima que tem medo. Então é aqui em New Hampshire. New Hampshire é frio, mas é muito bonito. e aí é bem próximo também do Canadá, me parece, não? A gente está na fronteira com o Canadá, 3 horas de carro do Canadá. Bem pertinho, por isso que é Legal. tão frio.
E essa foto aí, da onde seria, Do Laís? Chile, um dos meus países favoritos, que eu tô morrendo de saudade. Essa foto eu tirei de um shopping no Chile, onde você pode subir num elevador panorâmico, e aí você tem a vista dos Andes e tudo mais. E o Chile é um dos meus países favoritos na América do Sul, principalmente por causa do vinho e das pessoas. O vinho é muito Pessoas bom, de lá é muito bom mesmo. maravilhosas. E olha, Santiago é uma das minhas cidades favoritas. Eu já fui várias vezes, eu sempre vou sozinha, então eu nunca me senti em risco ou em perigo, sempre fui para todos os lugares. A costa do Chile também é muito lindo. Vinha del Mar é a coisa mais linda, porque a cidade é toda É um construída nas brinquinho, montanhas. né? É um E as brinquinho, eu chamo vinícolas de são é, maravilhosas, né? As vinícolas são maravilhosas. Então Nossa, o Chile morrendo de saudade. Esse foi em Turks and Caicos. Então, eu tenho algumas paixões e hobbies na minha vida. Viajar, beber vinho, tia Rogerinha, ler e nadar. E fazer scuba diving é uma das coisas que eu mais amo. E a gente fez scuba diving em Turks and Caicos, que foi um dos países mais lindos que eu já visitei em relação à costa, porque o mar é maravilhoso, é riquíssimo. Nossa, mergulhar lá eu não sei nem o que falar. Você ah, tá dentro da água e parece. Esse é o azul da água. É exatamente assim, é essa cor, não tem filtro. Os golfinhos nadando por todos os lados, a areia muito branca. É um país que é uma ilha de pescadores, então não tem cidade. Eu fiquei em um legal. hotel que era tudo incluído, então o hotel tinha festa todo dia, várias atividades, mas com certeza é um país que eu volto, nossa, num piscar de olhos, que é É, maravilhoso. tinham me perguntado se você estava aí há muito tempo, você já respondeu. Uhum. E aí, a curiosidade aqui do povo, se você é solteira, aí, se você tem família aí nos Estados Unidos. Bom, eu sou casada há 9 anos e com um americano. E hoje em dia eu não estou mais sozinha aqui nos Estados Unidos. Eu tenho a minha prima, que é também a nossa estagiária, a Bruna, que está aqui. Deixa eu dar um oi. Oi, Bruno. Oi. Esse é o Jason, que é a nossa vendas. Oi, Jason. Não fala português. Não fala Ele português, mas está reclamou. doido para. Reclamou, ele está doido para conhecer o Brasil. E. Rogéria. E. Chega a ficar vermelho. O Jason é a nossa vendas. Ele começou com a gente, na verdade, na semana passada, mas já é um Aham, amigo meu há muito tempo da Câmara do Comércio aqui. sim. E ele se uniu ao nosso time. E hoje em dia, como eu disse, eu não estou mais sozinha aqui, eu tenho a Bruna. A Bruna, ela faz faculdade aqui nos Estados Unidos e a minha mamãe, que está aqui morando também Linda. agora. Olha, nós já estamos chegando aos minutos finais, então eu quero agradecer muito toda essa sua Obrigada. informação sobre proteção de dados. Em breve a gente vai estar falando mais um pouco, e não deu para tirar todas as dúvidas agora. Então a gente vai estar fazendo um outro momento. O meu filho Diogo quer dar um tchau para você. Ai, Diogo! Nossa! Adulto, Como que esse menino cresceu? beijo no seu coração. Tudo de bom para você. O Muito Jason tá obrigada. perdido, Lara. Eu vou ter que contratar vocês para levarem ele num tour quando a gente chegar aí no Brasil, que ele tá louco para conhecer o Brasil. Mas, gente, eu levo com certeza. Pode deixar. Eu levo ele com todo. Um beijo no seu coração. Muito Obrigada a obrigada, todos aqui obrigada presentes. a todos. Um prazer estar aqui com vocês hoje. Muitíssimo obrigada. E a gente pode marcar uma próxima live aí para eu dar uma demonstração. E eu com certeza quero ajudar vocês a ficarem mais seguros.
Tá bem, muito obrigada, obrigada mesmo. E esse bate-papo com a Laila sobre proteção de dados vai estar no YouTube da Sandra Tuviage e vai ser disponibilizado para todos. Um beijo no coração de Obrigada, vocês. pessoal. Tchau, Tudo de tchau. bom. Tchau.